pessoal, boa tarde. Pessoal, vocês estão ouvindo bem? Responde para a gente aí no chat que o pessoal está acompanhando. Ok? Está com um delayzinho, mas ok. Pessoal, então vamos lá, vamos dar sequência. Peço desculpas pelo atraso, a gente teve um probleminha por conta do horário de verão, a gente disparou os e-mails e tal, e parece que na caixa de algumas pessoas entrou uma hora depois. É essa leitura que a gente está fazendo nesse momento, mas enfim, o evento vai ser gravado, né, esse webinar, depois a gente vai disparar para aqueles que eventualmente não entraram. Tá? E se for necessário entrar um pouco mais no detalhe, repetir um pouco mais à frente, a gente repete também, tá bom? Então, apresentando, eu sou o Emerson Rosa, gestor de estratégia de RH da TOTUS, responsável pelas 3 linhas de RH, RM, Proteus, DataSul. Tá, eu estou aqui com o time que vai apoiar nesse webinar. Tá, o Gustavo está aqui, que é de produto, então qualquer dúvida a gente vai estar aqui para ajudar vocês e tirar as dúvidas. Quem vai conduzir vai ser a Elisângela, que é a nossa especialista em e-social e a nossa representante lá no comitê do governo, ok? Lembrando que esse é o segundo webinar, nós fizemos o primeiro dia 17 do 10, que foi sobre arquitetura de transmissão, né? Esse segundo sobre pagamentos, tá? E o terceiro a gente ainda vai fazer no dia 8 de dezembro sobre SST, sobre segurança e saúde do trabalho. Tá? Então, vamos dar a sequência, então vamos começar e a gente vai esclarecendo as dúvidas pelo chat, tá ok? Vou passar então para a Elisângela. Obrigado. Bom, boa tarde, pessoal. Como a Emerson colocou, nós já tivemos evento anterior. No canal da TOTUS no YouTube, vocês conseguem buscar tanto o evento anterior, que nós falamos um pouquinho sobre arquitetura, a parte tecnológica, e nós tivemos um exclusivo também de e-social para órgãos públicos, que é um foco um pouquinho diferente. Tá? Então, hoje a gente vai falar exatamente sobre remunerações e pagamentos, e em dezembro a gente vai fazer o terceiro dessa série, dessa bateria de série que nós estamos trabalhando para o e-social com segurança e saúde do trabalhador. Alguns já devem ter visto alguns eventos, do qual eu estava apresentando. Meu nome é Elisângela, como a Emerson já colocou. Eu coordeno a equipe da consultoria tributária. Então, a gente acompanha o projeto e-social pela TOTUS desde 2009, desde os seus primórdios, e algumas coisas foram mudando, foram evoluindo. Né? Hoje nós estamos com o e-social publicado na versão 2.2. Eu não sei se todos na sala presente sabem, mas a TOTUS participa junto ao governo de alguns grupos de trabalho. E dentro deste grupo de trabalho, a gente sempre tem um item um pouco a mais do que o que está publicado. Tá? Então, tudo que eu vou apresentar é com base do que está publicado, que está oficializado. A gente vai passar rapidamente sobre a estrutura do e-social para falar um pouquinho do que é, só para não ficar muito perdido, para quem nunca acompanhou nenhum dos nossos eventos. Tá? E aí nós vamos falar exclusivamente hoje sobre remuneração da folha de pagamento dentro do e-social. Então, na prática, como que é hoje do nosso dia a dia, dentro de cada empresa, dentro de cada folha de pagamento, e como isso tem que repercutir, como isso tem que ser atingido dentro do e-social. Esse é o nosso foco hoje, tá bom? Aqui, só para a gente determinar, sempre a gente explica um pouquinho algumas diretrizes do e-social, de quando veio e quando foi instituído. Então, lá em 2014, nós tivemos a criação do e-social oficializado através do decreto 8.373, tá? Ele trouxe como um instrumento de unificação. O próprio e-social tem algumas premissas em suas construções, por isso mesmo que a gente costuma falar dos grupos de trabalho, tá? Então, um dos itens é da construção coletiva e compartilhada. Então, o grupo das empresas piloto, que a gente chama de GT48, é um grupo de trabalho criado para o projeto SPED pela Receita Federal e que ele foi ampliado. Então, nós temos uma quantidade de empresas que estudam, analisam a viabilidade dessa informação e essa construção. Existe um outro grupo também que faz parte dessa construção coletiva, que é o GT Confederativo, é um grupo de trabalho das federações e confederações do Brasil. Em ambos nós estamos presentes.
Aqui nós temos, assim, o que o E-Social traz como alguns objetivos de simplificação, de qualidade de informação. E é legal a gente deixar bem claro o que são alguns desses objetivos, porque a gente vai se aprofundar quando eu entrar na parte de remuneração propriamente dita, tá? Então, quando a gente fala de simplificação, na verdade, não vamos diminuir a carga que existe hoje para informação trabalhistas e previdenciárias. Vai ser simplificado o modo de envio. Então, tudo que nós fazemos hoje com diversos órgãos, com diversas obrigações, com diversos meios de entrega e datas diferentes, nós faremos dentro do E-Social. Então, a simplificação é nesse sentido, tá? Então, só para a gente lembrar, o cenário que nós temos hoje, ele não vai mudar na forma de dizer assim, eu não faço nunca mais um PPP, eu não terei mais uma folha de pagamento, eu não terei a RAIS. Você continua tendo essas informações dentro do único canal, essa é a simplificação. E dentro do E-Social, cada um dos entes do governo faz uso da informação que foi feita. Então, o dia a dia das empresas, quando contratou, quando teve uma alteração de cadastro, quando foi feito o pagamento das férias, quando teve admissão, esse dia a dia, ele passa a ser meio que online, entre aspas, tá? Porque você terá que enviar tudo para o E-Social e, a partir dali, a sua vida real dentro de um empregador passa a estar disponível para o governo fazer a consulta que for necessária. Então, o que é interessante a gente comentar? Hoje nós temos um decreto que oficializa a entrada em vigor do E-Social em 2018, janeiro de 2018, entre as empresas acima de 78 milhões. Só que antes disso, para que todo mundo consiga realmente fazer funcionar, em 2017 nós teremos que testar se todas as empresas conseguem enviar, se o governo consegue receber, se está tudo ok. Então, por isso, nós temos alguns ambientes do E-Social que são pré-produção e produção, tá? Um com dados fictícios e outros dados reais. E aí, falando um pouquinho realmente dessa estrutura do E-Social. Ele está dividido, no que nós falamos, em 3 grandes partes, tá? Eventos iniciais, quando for começar o E-Social, tabelas, que são fixas do governo, eventos não periódicos e eventos periódicos. Isso será o nosso dia a dia com o E-Social em vigor, tá? A gente vai aprofundar um pouquinho mais hoje na parte de pagamentos, tá? Se você estiver na sala e não tiver visto o nosso evento anterior sobre o que nós falamos bastante de infraestrutura, de comunicação, de sincronismo, certificação digital, tudo isso a gente já abordou. Então, pode resgatar dentro do nosso YouTube, tem um evento gravado. Assim como esse evento também está sendo gravado e depois será disponibilizado, tá? Voltando para a nossa estrutura do E-Social, nós temos hoje, dentro do E-Social, 45 arquivos. Então, em termos de simplificação, é aquilo que eu coloquei agora há pouco. É uma simplificação no meio do envio. Não que eu vou enviar um único arquivo, tá? São bastante movimento, bastante coisa. Eu não vou detalhar tudo, porque o nosso foco é pagamentos. Então, é ele que a gente vai trabalhar. Mas, para não passar em branco, eventos iniciais. Eu só preciso mandar para o governo quem sou eu, quando começar a valer. Então, quem é a minha empresa, quem são as minhas filiais, quem são meus funcionários ativos, tá? Quando a gente fala em eventos de tabela, que é um grupo que nós temos dentro do E-Social, ele é composto hoje de 9 eventos, 9 arquivos de tabela. Esses arquivos eu vou mandar uma única vez e só preciso enviar novamente se houver alguma alteração. O que é isso exatamente? Então, eu mandei meu cadastro de cargo. Alterei do mês passado para esse mês. A minha estrutura de cargos e salários da empresa se alterou? Não. Então, não preciso mandar a tabela de novo. Só vou reenviar essa tabela quando houver uma necessidade. E aqui eu vou fazer um adendo. Tabelas do E-Social são 9 arquivos, tá bom? E existe, dentro do que nós falamos para o E-Social, as tabelas autocontidas. Para que o E-Social consiga fazer uma unificação das folhas de pagamento, é necessário algumas padronizações. Significa dizer assim, cada um tem a sua verba, o seu evento, o seu número de salário. Então, no Olerite que o meu funcionário recebe, o salário da empresa da Elisângela é o número 100. Lá na empresa do Emerson, o salário é o número 300. Como que o E-Social vai saber o que é salário, se cada um tem o seu número? Então, eles fizeram o que nós chamamos de padronização para o E-Social.
Quando a gente abordou nos eventos anteriores, nos nossos webinários anteriores, eu não detalhei a parte de autocontidas, porque ficaria um pouquinho confuso. Agora, como a gente vai entrar no evento de remuneração, faz todo sentido. Então, vamos lá. Hoje, a definição de composição do layout do e-social é, eu tenho lá um layout propriamente dito, que é o PDF, que determina quais são os campos, o que existe lá dentro. Eu tenho os anexos de tabelas, que são aquelas 9 tabelas, tá? Eu tenho as regras de validação e como vai funcionar. Para que vocês tenham uma noção de como que vai ser essa determinação e essa unificação de dados, tá? Então, eu tenho que ter um depara. Significa o quê? Dentro do seu sistema hoje de folha de pagamento, você precisa falar para o governo assim, olha, esse funcionário, ele está contratado em regime seletista, tá? Regime seletista para o e-social é que número? Né? Então, é isso que a gente precisa que venha dentro do sistema. Isso são o que nós chamamos de tabela autocontidas. Então, nós temos aí a tabela 1, categoria do trabalhador. A categoria do trabalhador não é a mesma que se usava para a RAIS. Então, assim, o meu sistema já tinha as tabelas da RAIS. Sinto muito, não vai ser aplicada a mesma para o e-social, são tabelas diferentes, tá bom? Natureza das rúbricas. Como que o e-social vai saber que aquela verba é uma verba de hora extra e que ela tem incidência? Através da tabela das rúbricas. Então, eu preciso ter um passo antes de eu começar a fazer os envios, que é fazer essas adequações, esses ajustes. Então, eu preciso falar dentro do meu sistema, de alguma forma, que a minha verba ou a minha rúbrica de hora extra, número 20, tá? Estou chutando um número aqui, para o e-social, ela corresponde à natureza número 1020, tá? É através da natureza dessas rúbricas que o e-social vai fazer as incidências de tributação. Com a entrada do e-social, eu já falei em eventos anteriores também via webinar, quem passa a calcular a contribuição previdenciária é o e-social. Então, aquela guia que nós tínhamos até então da GPS, que é a guia da Previdência, ela perde o uso. Quem vai calcular quanto eu devo de previdência para o governo é o próprio e-social. E isso é feito através das rúbricas que eu vou mandar na minha folha de pagamento, tá bom? Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, são 26 tabelas autocontidas. Eu posso mudar esse número? Não, não pode. Quem determina cada código, cada número dentro dessa tabela é o governo, através do layout do e-social. O que você pode e deve fazer é essa amarração do depara. O que o governo está pedindo, o que ele vai exigir e o que eu tenho aqui no meu sistema. Como que eu vou fazer essa união? Tá? Então, por exemplo, se a gente for lá, eu tenho a tabela 23. No próximo evento a gente vai falar um pouquinho de fator de risco, porque está dentro do tema SST. Mas a tabela 23 são fatores de risco ao meio do ambiente. Cada empresa já tem o seu monitoramento de saúde, já tem o seu monitoramento de segurança. Então, eu já sei que quando eu tenho uma sala com radiação, com raio-x, é o código 20. Para o e-social não interessa esse código. O e-social já determinou qual é o código que você tem que usar. Então, você tem que fazer essa amarração desse deparo. É isso que significa as tabelas autocontidas. Vamos pegar uma tabela que a gente vai trabalhar bastante, tá? A tabela 3 é a tabela de natureza de rúbricas da folha de pagamento. Então, aqui o que eu quero é que vocês entendam como vai funcionar. Se eu não me engano, só a tabela 3, só esse anexo de tabelas, ele tem 80 páginas. Não dá para trazer 80 páginas e colocar num slide. Então, a ideia é que a gente explique, que vocês entendam o conceito e que depois voltem para dentro de casa e façam o que é necessário, tá bom? Falando de rúbricas, o que a tabela autocontida 3 traz? Que eu tenho que mandar para o e-social que a minha natureza de rúbrica de salário, de vencimentos, de tudo, é o número 1000. Elisângela, na minha empresa, a minha verba de salário é o número 300. Não me interessa, o e-social vai te falar. O que eu preciso que venha para mim é a natureza dentro do código 1000. O que cada cliente vai precisar fazer? Vai precisar entrar em cada cadastro de verbas, cada cadastro de eventos em alguns sistemas ou de rúbricas, que é o que a gente vai falar da nomenclatura de e-social, e fazer essa amarração, tá? Então, quando eu for mandar para o e-social, que eu paguei PLR, qual a natureza de rúbrica que eu tenho que mandar? 1300. Se eu não mandar na 1300, ele não vai tributar correto. Significa dizer que incidência de INSS e RFGTS estão comprometidas em função da tabela autocontida, tá bom? Vamos lá.
O primeiro dígito da tabela de rúbrica, eu tenho descendência italiana, então eu preciso mexer com a mão, eu vou explicar por aqui para vocês, tá? O primeiro dígito dessa tabela de rúbrica, que é o número 1, são verbas relacionadas a proventos dos empregados. Então, todos os meus proventos vão ter que estar relacionados a uma natureza com o código iniciado em 1, tá bom? O segundo dígito, então eu estou explicando um pouquinho o que está do lado esquerdo, e no exemplo, na direita, nós temos o exemplo de rúbricas que tem na tabela. O segundo dígito vai falar verbas relacionadas aos proventos. Então, por exemplo, número 10, começando com 10, são salários. Começando com 12, são os adicionais. Adicional de salubridade, periculosidade, adicional de função, adicional de transferência, adicional noturno, todos os adicionais. Número 13, participação nos lucros da empresa. Número 14, abonos. Número 16, ajuda de custo. Número 18, alimentação. Se eu colocar no cadastro da minha verba, esquecer de colocar uma natureza, a gente vai gerar o XML, vai chegar lá, ele vai devolver, vai falar assim, não existe essa natureza de rúbrica. E o seu evento não vai ser enviado, você vai precisar fazer o ajuste de novo. Volta todos os passos e começa de novo. Por isso é importante, muito importante, que o coração dos eventos de pagamento sejam muito bem entendidos, tá bom? Quando eu quiser falar para o E-Social que eu paguei um prêmio, né? Um prêmio, como que eu tenho que caracterizar dentro do E-Social? Venho aqui na tabela 03, tabela autocontida, tá bom? E vou olhar, prêmios começam com o número 2. E aí eu vou ter 2501 prêmios diversos, né? Se eu falar para ele que eu tenho uma verba de contribuinte individual, quem são o contribuinte individual? O autônomo, tá bom? Prestador de serviço, Prolabore, honorário de conselheiros, de cooperados, todos eles vão começar com o número 35. E são sempre 4 dígitos, tá? Esse exemplo que eu coloquei de rúbrica, eu posso criar ele? Não, não pode. Você tem mais de 80 lá na lista para utilizar. Cuidado, porque a gente sempre vai ter os outros. O que é outros? Se eu tenho uma folha de pagamento que 80% está caracterizado com natureza de rúbrica outros, isso é como se acendesse uma luz vermelha para uma fiscalização dentro do ambiente online do E-Social. Significa dizer que, se existe uma natureza de rúbrica listada na tabela 3, eu sou obrigada a utilizar. Eu só vou enquadrá-lo como outros quando eu não conseguir realmente encontrar uma rúbrica ali que me atenda à necessidade daquele cálculo. E assim vai, tá, gente? Então, tudo que começar com o número 2 é prêmios, tudo que começar com o número 3 são contribuinte individual, tudo que começar com o número 4, complemento de salário, complementos de auxílio. E aí nós vamos ter 13º, tudo que começar com número 5. 5 acrescido do 0 no segundo dígito são verbas relacionadas ao 13º, inclusive o adiantamento. E quando for número 5, são adiantamento da primeira parcela. Então, adiantamento da primeira parcela, média da primeira parcela e assim por diante. Começou com o número 6, é itens de rescisão. Eu posso usar a mesma verba de folha na rescisão? Não. Elas têm incidências tributárias diferentes. Então, nós temos uma característica de incidência diferente. Eu pago salário e na rescisão eu pago saldo do salário. Eventos diferentes, tá bom? Uma tem característica salarial, outra tem característica indenizatória. Não pode ser a mesma. O que mais que é importante da gente falar? Indenizações legais, desconto do aviso prévio tem que começar com o número 6, seguido do 9. Proventos de aposentadoria, número 7. E tudo que começar com o número 9 é base, tá bom? Sempre 4 dígitos. Eu dei um espremedinho máximo que deu, só para que eu conseguisse falar de cada um deles e trazer um exemplo. Não está aqui, mas nem um terço do que existe lá. Tem uma lista muito grande. É pouquíssimo provável que você fale assim, olha, eu pago aqui na minha empresa e eu não consegui classificar na tabela 3. Tá bem difícil. A gente já deu em termos de estudo, em termos de análise, dentro dos grupos de trabalho do E-Social, essa tabela de rúbrica ela já foi bem debatida, tá? Então tem bastante coisa para ser analisada. Então, como que nós vamos padronizar as folhas? Cada um tem um cadastro de verba, cada um tem um número, e o E-Social quer receber tudo através de um único. Um único o quê? Uma única natureza. Através da natureza, ele vai saber qual incidência tem que utilizar. E aí,
para fechar, o que eu preciso que vocês entendam? Sistema de folha de pagamento, você já tem hoje uma verba, um evento, tá bom? O E-Social traz para vocês uma tabela 3, que é a natureza de rúbricas. O que é necessário? Que a informação que for ser enviada, que é a terceira bolinha lá no final, a informação do E-Social esteja condizente, tá? Com o que você paga versus o que foi aplicado pelo governo. Isso tudo tem que ser feito um deparo. Uma pergunta aqui. Hora extra na rescisão entre qual código? Eu não sei essa tabela de cabeça, gente. Então, assim, alguém perguntou sobre hora extra na rescisão, qual natureza que teria que ser informado. Ela vai entrar, todos os eventos de rescisão, tá na relação, tá? Todos os eventos de rescisão, vou voltar aqui só um pouquinho, ó. Saldo de salários na rescisão contratual, verbas indenizatórias, multas, elas vão entrar a partir do número 6, tá? Vai seguido alguns itens que são indenizações legais, saldo de salário, 13º, férias, todos esses itens, tá bom? Mas tem uma relação bem exaustiva ali, eu acho que dali você consegue buscar qual é a natureza que vai ser utilizada. Só para a gente fechar a nossa estrutura, eventos não periódicos. Eu não tenho uma data ao certo que eles ocorrem, mas eles são listados para o E-Social. Uma admissão, uma alteração de contrato, uma comunicação de afastamento, um monitoramento, insalubridade e assim por diante. Totalizam hoje, como não periódico, 21 eventos, tá? 9 tabelas, 21 eventos, 3 eventos iniciais, sem contar as 26 autocontidas. Por isso que a gente fala que a estrutura do E-Social é maciça, é pesada. Eventos periódicos. Então, todo mês, quando eu for mandar a minha folha de pagamento, é isso daqui que a gente vai trabalhar. Imagine que eu já estruturei toda a minha empresa, já fiz todo o deparo que eu precisava, eu já fiz todo o ajuste de tabela. Ah, Eli, a gente tem aqui um depara, código de afastamento de acidente de trabalho para o CEFIP. Esquece, para o E-Social é outro. Código da categoria do trabalhador na RAIS, para o E-Social é outro. Ah, então o que a gente vai fazer? A gente vai mexer naqueles campos? Não. Cada desenvolvimento, cada software, mesmo os da TOTUS, nós temos mais de uma linha de produto dentro da TOTUS, cada um tem uma forma, uma saída de trabalho. O que é importante que vocês entendam é que o depara que foi feito para a RAIS, o depara que foi feito para o CEFIP, não serve para o E-Social. É um outro trabalho que precisa ser iniciado, tá? Periódicos, folha de pagamento. Hoje a gente vai falar bastante sobre a remuneração do trabalhador. Então, eu vou adotar bastante a partir de agora esses dois eventos, o evento 1200 e o evento 1210. O evento 1202 e o evento 1207, eu falei quando nós abordamos aqui o tema de órgãos públicos, tá? E a gente não vai estar trabalhando com ele agora porque ele é o regime próprio da Previdência. Então, quem estiver na sala e quiser relembrar um pouquinho, volta lá no YouTube, a gente falou bastante sobre regime próprio da Previdência, e lá naquele momento eu falei desses eventos. A gente não vai adotar aqui, porque aqui nós vamos falar da empresa privada, tá? REINF, a gente já teve um evento também, é só para que vocês saibam que o fechamento do REINF com o E-Social é necessário. Tudo que nós tínhamos na CEFIP, que não é relacionado ao trabalho, foi para o REINF. O REINF é menorzinho, tá? Ele tem só 15 arquivos, mas ele tem a mesma estrutura do E-Social, trabalha com XML da mesma forma. E quando eu falei para vocês assim, olha, vocês não irão mais calcular a previdência. É óbvio que o cálculo da folha de pagamento dentro dos sistemas internos não vai deixar de fazer. E aí o que é necessário? Que vocês façam um confronto nos primeiros meses, que vejam que está batendo, mas quem passa a calcular a previdência privada, a previdência é o E-Social, junto com o REINF, que integra com a DCTF Web. Eu acho que a gente já falou, não me lembro, do REINF a gente já tem um evento também que está gravado no YouTube, e dele a gente falou de DCTF também. Só para a gente relembrar, uma parte vem do E-Social, uma parte do REINF, ambas integram com o DCTF para gerar as guias, tá? GPS não existe mais, o que existe é DARF, tá? Não existe mais a partir de entrada do E-Social, então durante o ano de 2017 o GPS está no ar ainda, tá bom? E aí vamos para o nosso tema que é principal. O que é necessário que vocês entendam? Dentro deste projeto do E-Social, a gente tem dois grandes órgãos de governo com pensamentos bem diferentes.
Então, a gente tem aqui Previdência, tá? Ministério do Trabalho, que olham o que aquele funcionário teve, que ele laborou naquele mês, qual é o labor dele, e o que é que a empresa deve de fundo de garantia e de INSS. Por outro lado, eu tenho a Receita Federal que me fala assim, tudo que você pagar, eu quero que tribute. Quando? Na data do pagamento. Então, nós temos visões diferentes. Um trabalha por competência, INSS, Ministério do Trabalho, e outro por data de pagamento, Receita Federal, tá? Então, isso veio também para o E-Social. Significa dizer assim, você vai declarar o que é devido dentro do 1200 e o que você pagou no 1210. Vou declarar 2 vezes a mesma coisa, Eli? Não. Esse layout mudou algumas vezes. Hoje você não precisa declarar 2 vezes a mesma coisa. Já teve vezes que precisaram, já teve vezes que se repetia, mas hoje não precisa, tá? Então, o que é importante fixar? É importante fixar que os valores devidos constam no evento 1200, 1202, 07, 2299 e 2399, tá? Os 2 últimos sendo de desligamento. E o que eu paguei efetivamente no 1210. É a mesma coisa que eu falar para vocês que a apuração do imposto de renda está contida dentro do 1210. E a apuração da Previdência e do Fundo de Garantia no 1200, porque um trabalho por regime de pagamento e outro por competência. Então, quando a gente trouxe esse slide aqui, é o quê? Eu vou calcular minha folha, vou emitir meu olerite, vou mandar para o banco, meu KNAB vai cair na conta do funcionário. Se eu não fizer o fechamento pelo E-Social, estou passível de multa. Tá? É isso que significa. Somente o ambiente do E-Social comprova o cumprimento das suas obrigações. Tá? Então, é preciso existir uma sincronia. Aqui a gente usou um pouquinho sobre o evento de remuneração, que é esse que a gente vai detalhar, mas só para que vocês tenham uma ideia. A empresa vai gerar um arquivinho XML, esse XML vai ter a folha de pagamento. Vai enviar esse arquivo XML pela internet, vai ter toda uma questão de criptografia, tem uma questão de segurança e certificação que a gente já debateu. Esse arquivo é gravado dentro do banco do E-Social e aí começa a crítica de algumas validações. Dentro desse arquivo de folha de pagamento de remuneração que você me mandou, o contribuinte existe dentro da base do E-Social? A folha que você me mandou, eu já tenho uma movimentação, já está aberta aquela folha? A folha desse funcionário que você me mandou, empregado, está ativo dentro da base do E-Social? Existe o cargo, função e a lotação que você está me falando dentro desse arquivo de folha? A rúbrica que consta aqui nessa folha, está aqui na sua tabela de rúbricas? Porque você já mandou a tabela de rúbricas, então eu preciso validar se ela está lá. Por fim, conteúdo, validação de totais, itens ideais. Isso tudo para fechar um evento de remuneração. Agora vamos um pouquinho devagar, porque aqui começa a nossa parte de aula realmente desse evento, tá? Então, o que vai acontecer? Nós temos hoje dentro da empresa o cálculo da folha de pagamento. Então, eu trouxe aqui, nesse primeiro exemplo que a gente vai trabalhar, é uma folha de regime caixa. Então, significa dizer que eu pago o adiantamento dentro do mês e a folha no 5º dia útil do mês seguinte, ok? Dentro desse regime caixa, esse funcionário ganha muito bem, para a gente poder ter um exemplo de tributação do imposto de renda. Então, esse funcionário está com salário de 24 mil. Ele tem um dependente de imposto de renda. Então, em azulzinho, vocês vão ver que eu tenho a movimentação dele para o mês mês e ano de competência, maio de 2016. Então, na primeira telinha, na primeira parte, onde nós temos a movimentação, eu paguei o adiantamento, como o salário é bem alto, eu tenho imposto de renda. Isso é o que vai no olerite dele. Quando ele vai receber o olerite, tem lá adiantamento, imposto de renda e o valor líquido, ok? Dentro ainda de junho, nós temos aí no mês 5, eu tenho o pagamento do salário, desconto daquele adiantamento que eu fiz para ele, INSS, IR, Previdência Privada, e calculei as bases. Base do quê? Base da Previdência, do Fundo de Garantia e do IR, tá bom? No mês seguinte, mesma coisa, meu funcionário tem um adiantamento e tem uma folha. Então, eu desmembrei aqui 2 meses para que vocês consigam entender. Imagine que cada item que eu risquei aqui é um olerite
que esse funcionário retira, um para adiantamento e um para folha, cada um com a sua discriminação. Quando eu mandar isso para o e-social, como que tem que ficar? Vamos manter as cores, tá bom? Azulzinho, o período de apuração do mês 5. Lembra que eu coloquei um pouquinho antes? O que é devido para o funcionário está declarado no 1200. E o que é pago está declarado no 1210. Então, para que vocês entendam, um único arquivo, tá? Então, a identificação da apuração mensal, tanto o adiantamento quanto a folha, é feito mensal. Só vou ter uma apuração anual que é 13º, ok? Período de apuração, mês de maio, tá? O primeiro item lá em cima, identificação do demonstrativo, que é o número do recibo, tá bom? Qual é o valor que estava devido? E aí eu tenho a base de salário e a base do IR, o adiantamento de salário e a base do IR. Só isso, mas ali eu não chego com líquido, não chega mesmo, falta o IR. Só que qual que é a demonstração aqui? No 1200, que é devido ao funcionário, que é devido para ele. Ele trabalhou e eu devo, sei lá, 40% de adiantamento, 50% de adiantamento, tá bom? Quando eu vou saber o IR? Quando eu tiver efetivamente pago. Tributação do imposto de renda ocorre na data do efetivo pagamento. Então, o imposto de renda vai estar sempre no 1210. Se por um acaso eu calcular e não pagar, o valor que vai estar lá no imposto de renda tem que ser refeito, tá? Lá no segundo exemplo, quando a gente complicar um pouquinho mais, eu detalho isso. Mas vamos na prática. Então, dentro do mês 5, eu mandei um único arquivo 1200, contendo 2 recibos, um do adiantamento, um da folha. Cada um desses eu declarei as rúbricas que estão ali, com aquela natureza que a gente pegou da tabela 3, e coloquei todos os valores. Mandei também para aquele mês o evento 1210. Nesse evento 1210, o que eu declarei? O valor líquido que ele recebeu. Então, o líquido que eu declarei que era devido no 1200 tem que bater com o líquido que eu paguei do 1210, tá? Isso é uma forma deles fazerem uma conferência. Declarei o que devo, paguei com o mesmo líquido. Então, ok, estou pagando exatamente o que eu falei que era devido, tá? Imposto de renda sempre no 1210 e valor devido, ou seja, a folha inteira, dentro do 1200. Mês 6, tá? Do lado do 1200, um único arquivo com 2 recibos, adiantamento e folha. Então, para o 1200, nós temos quase a mesma coisa. Nós temos um único para o mês 5, um único para o mês 6, porque é competência, tá bom? E dentro dele, 2 recibos de pagamento. Para o 1210, isso não é a mesma coisa, tá? Então, nós temos, para o 1210, nós temos uma data de pagamento no dia 20/5, que era o quê? O IR do adiantamento de maio, tá bom? Então, esse IR do adiantamento de maio foi um arquivo. E aí nós vamos entrar com data de pagamento do mês 6. O que é essa primeira data de pagamento do mês 6 dentro do 1210? Aqui nós vamos ter a folha, porque a folha de maio foi paga em junho, 5º dia útil do mês seguinte, ok? Junto com a folha, eu vou ter no mesmo arquivo, com um número de recibo diferente, o adiantamento de junho. Então, eu tive um arquivo 1210 para o adiantamento de maio, um arquivo 1210 para o adiantamento de junho, mais a folha de maio. Por quê? Porque a data de pagamento possui o mesmo mês e ano, tá bom? A minha folha do mês 6, ela vai ser paga no 5º dia útil do mês 7. Então, ela é um terceiro arquivo do 1210. Então, quando a gente fala que a estrutura é diferente, é nesse sentido. Eu vou declarar o que eu devo dentro do 1200. O 1200 vai ser quase a sua folha de pagamento. Só não terá dentro do 1200 nem a sua verba do imposto de renda e nem o que é tributação do IR, como, por exemplo, pensão alimentícia, tá bom? E dentro do 1210 eu declaro só isso. Qual é o valor líquido que eu paguei? Se bater o líquido que eu falei que eu devia no 1200 com o líquido que eu falei que eu paguei no 1210, fechou, casou. Então, significa que eu só declaro aquilo que estava faltando. O que estava faltando da minha folha? Imposto de renda. Então, é isso que eu vou colocar. Ah, mas quando que isso não vai ser verdade, Li? Quando que os líquidos não vão bater? Quando a empresa calcular e não pagar. Então, eu calculei, levei para o meu financeiro, para o meu departamento que vai validar, e a empresa não tem caixa suficiente.
Então, o que acontece? O valor devido do funcionário muda? Não muda. Eu devo para ele 5 mil reais de salário, nesse caso aqui 24 mil reais de salário. Eu continuo devendo os 24 mil. Eu posso ter pago menos. E aí, se eu paguei menos, o valor que eu vou pagar ali no 12/10 não vai bater. Quando o valor não bater, aí sim eu desmembro todas as verbas que eu estou falando que eu paguei. Por que isso? Porque a gente tem na Justiça Trabalhista um monte de processo falando que não pagou porque não tinha caixa, porque a empresa não tinha condições. Então, nós tivemos aqui no ano de 2016, no Rio de Janeiro, acho que foi bem claro para todo mundo, estava em Jornal Nacional, em mídia, que os servidores estavam aguardando ainda o pagamento de 3 meses atrás, tá? Foi parcelado não sei quantas vezes. Então, isso é uma situação que pode ocorrer. Está prevista no E-Social. Então, eu continuo mandando o meu 1200 do que eu devo, tá? Calculei, é isso que eu devo. Eu devo salário, eu devo... Desculpa. Devo salário, devo hora extra, devo insalubridade, devo periculosidade. Pode ser que eu não consiga pagar. E aí, o que eu paguei no 12/10. Quando o líquido do 12/00 não for o mesmo no 12/10, aí eu preciso abrir o 12/10 e colocar o que eu efetivamente paguei. Porque o Ministério do Trabalho vai olhar esses dois arquivos. E quando o líquido não bater entre o 12/00 e o 12/10, para o Ministério do Trabalho interessa saber o que você não pagou. Para o imposto de renda, tá? Falando em cálculo de tributo, tá? Para o imposto de renda, só será tributado, só existe uma pendência tributária sobre o valor pago. Então, se eu paguei 10 mil, a minha tributação do imposto de renda é uma. Se eu paguei 18 mil, eu mudo de tabela, eu mexo nessa informação, então a tributação do imposto de renda é outra. E eu só vou ter que declarar dentro do 12/10 tudo de novo quando esse líquido não for o mesmo. Porque aí o Ministério do Trabalho vai vir no 12/10 e vai falar assim: que você deixou de pagar, empregador? Você deixou de pagar uma hora extra? A multa é tanto. Ah, não, que você deixou de pagar, pelo que eu estou olhando aqui, foi uma ajuda de custo. Existe uma multa, é óbvio, mas o valor é menor. Você deixou de pagar o salário? Ah, tá, a multa é maior. O que você deixou de pagar? A hora extra? Também, a multa é maior. Então, é para isso que a gente precisa saber o que efetivamente foi pago, tá? Se o líquido bater dos dois, significa que eu paguei exatamente o que eu falei que eu devia. Então, não preciso abrir. E aí, o que eu coloco no 12/10? Somente a movimentação pertinente a imposto de renda. Pensão alimentícia e imposto de renda. Agora, a gente vai dificultar um pouquinho o nosso exemplo, tá? A gente vai falar de como vai funcionar um caso de férias. Então, de novo, vamos para o holerite do funcionário. Esse é o holerite dentro da folha, é o que a gente já faz hoje. Esse caso aqui que nós estamos trabalhando, o salário dele é 7.250. Ele tem um dependente de R e um pensionista. Significa que ele paga pensão para essa mulher, provavelmente. O que aconteceu no primeiro quadradinho? Ele tem um adiantamento de salário com valor líquido de 2.800 pago no mês 8, tá bom? Dentro desse mês 8, inclusive na mesma data de pagamento, ele tirou férias. Então, dentro do meu sistema, tudo que está em preto é provento, tudo que está em vermelho é desconto, tudo em azul é base, tá bom? Então, eu tenho férias, férias do mês seguinte, adicional do mês seguinte, abono pecuniário, 1/3 do abono. Movimentação de férias normal, tá? Tudo que eu tenho de desconto, tudo que eu tenho de imposto de renda e o líquido que eu tenho para pagar. Então, eu tenho 2.900 de adiantamento, 11.313 de férias, ok? E aí, só para a gente fechar, antes de ir para o que eu vou para a folha, quando eu fui calcular minha folha de pagamento, eu tive uma ação salarial para essa pessoa. Então, nesse primeiro mês, o que eu tive? Adiantamento, férias. Depois que eu calculei as férias, eu tive uma ação salarial. Obviamente, quando eu for calcular a folha, eu tenho diferença de férias a ser paga, ok? Então, agora, esse funcionário passou a ter um salário de 7.797 e eu estou pagando a folha de pagamento. Tá? Então, o que ele resta, o que é devido ainda de horas normais, o que eu tenho de DSR, toda a movimentação de férias, tá? Porque a férias tramita dentro da folha, certo? Estamos falando só de holerite por enquanto. Tudo que foi descontado, mais tudo que eu tenho que apurar de proventos de referente à diferença de férias,
se ele mudou de imposto de renda, se ele mudou... Aqui ele vai ter mudado o imposto de renda não, tá? Mas se ele tivesse mudado da classe do INSS, da tabela progressiva do imposto de renda, todas essas apurações estariam dentro dessa minha folha de pagamento. Vamos lembrar os valores desse cara? Ele ganhou 2.900 de adiantamento, 11.300 de férias e R$ 158 na folha de pagamento, tá bom? Agora vamos para o E-Social. Então aqui, o que nós falamos? De 3 recibos, adiantamento, folha e férias, tá? Foram esses 3 recibos que nós vimos. Como fica isso para o E-Social? Dentro do evento 1200, lembra? 1200 que eu devo, 1210 o que eu paguei. Eu vou ter, dentro daquele mês 8, um único arquivo 1200 com 2 recibos de pagamento. Um do adiantamento e um da folha, porque nesse caso a folha eu estou pagando dentro do mesmo mês. Como eu pus uma diferença de salário para explicar, eu não pus regime caixa aqui, tá? Tá no regime competência. Paguei a folha, o adiantamento e as férias todos no mesmo mês. E aí, o que é importante que vocês entendam, eu não preciso declarar o 1200 de férias. Por quê? Porque a férias, obrigatoriamente, ela transita pela folha. E toda essa declaração já vai estar no arquivo de folha de pagamento 1200 daquele mês. Então, eu não tenho duplicidade de informações, tá bom? Eu declaro que dentro do 1200, um único arquivo com 2 recibos, adiantamento e folha. Férias, não. Vamos para a coluninha do lado. 1210. O que é o quê? O que é o 1210? O que eu efetivamente paguei. Dentro desse efetivamente pagamento, eu tenho 3 recibos, tá? O primeiro recibo com valor líquido de 2.900 bateu com o meu adiantamento, certo? Não tive imposto de renda. O valor líquido de 11.313, o que é isso? Férias, tá? Ah, essa férias bateu com o quê? Com nada. Ele não vai bater exatamente esse tipo de remuneração, que é o tipo 7, que é tipo de férias, tá? Então, o 1210 só comprova que eu paguei as férias quando eu mandar o 1210, porque não tem 1200 das férias. E dentro desse mesmo arquivo 1210, eu tenho um terceiro número de recibo com o valor líquido de 158. Quero o quê? Folha de pagamento. Tá? Então, o que ficou diferente do que eu apresentei anteriormente para vocês? No 1200 é tudo que eu devo. Ah, eu devo férias. Deve, mas ela já vai estar na sua folha de pagamento. Não tem por que você mandar ela para férias e ela para folha. Ela para folha já basta. Por que eu tenho que mandar 3, então, do 1210? Porque são 3 pagamentos diferentes e a tributação do imposto de renda é pela data de pagamento, tá bom? Desculpa. Então, quando eu mandar o meu 1200, eu já vou mandar ali dentro toda a minha movimentação de folha, toda a minha movimentação de férias, já com os meus cálculos de diferença, e com aquela movimentação ali do meu pagamento vai fechar, tá? O E-Social, ele faz alguns cruzamentos. Então, quando você for montar o arquivo XML, no nosso caso, o nosso sistema consolidador faz isso, a gente não precisa se preocupar com esse tipo de coisa. Mas o que é importante saber, qual o período de apuração, tá? Se essa apuração é mensal, qual o tipo da folha, tá? Porque se eu estiver falando que o tipo da folha é férias, eu não preciso mandar o 1200, basta eu mandar só o que eu paguei, 1210, com o valor do líquido e o seu imposto de renda, tá? E aí ele vai cruzar e vai fechar. Eu não trouxe aqui, porque o nosso tema não era falar de rescisão, e sim dos pagamentos de 1200 e 1210, mas rescisão, nós temos um número de evento diferente com conceito igual, tá? Até porque no slide que nós passamos lá na frente, eu coloquei para vocês, efetivo pagamento vai ser sempre no 1210, tá bom? Então, rescisão não é no 1200, eu vou ter lá um 2299, vou ter um 2399, mas o pagamento vai constar no 1210 da mesma forma, tá? Então, o que é importante que vocês tenham em mente? Eu tenho que mandar no meu evento 1200 tudo que eu devo, tudo que a empresa deve, independente dela ter saldo bancário para quitar aquela dívida, tá? O funcionário tem direito, é devido. Ele tem um vínculo ativo? Tem. Ele está afastado? Não. Então, é devido o salário. Eu devo o salário dele. Pode ser que a minha empresa não tenha caixa, então o valor pago no 1210
não será exatamente o apurado no líquido do 1200. Quando isto ocorrer, eu desmembro todas as minhas verbas, todas as minhas rúbricas dentro do 1210, tá bom? A mensagem mais forte que é importante vocês terem em mente é que nós temos aqui no único local agora visões diferentes. Então, nós temos a visão da competência, porque para a Previdência e para o Fundo de Garantia, eu preciso mandar exatamente no dia que eu paguei as férias? Não, eu preciso saber a competência dela, porque ela vai cair na minha tributação do INSS e do Fundo de Garantia dentro daquela competência. Por isso que eu não preciso do 1200 de férias, porque ele vai transitar na folha e seria uma duplicidade, tá? Quando for férias, quando for férias não, de uma forma geral, aonde o sistema e-social irá buscar a tributação da Previdência, dentro do evento 1200. Aonde o sistema e-social irá buscar a informação do imposto de renda, dentro do 1210, tá bom? E aonde nós buscaremos informação do fundo de garantia? Fundo de garantia é competência, igual a Previdência. Então, está no arquivo 1200, ok? Agora vamos lá. Acho que eu voltei. Aqui é o segundo mês daquele nosso exemplo, porque a férias era partida, lembram? Então, dentro do meu segundo mês, eu só tenho um adiantamento e a folha, só isso. Então, esse é o olerite da pessoa. Eu desmembrei separadinho férias, férias mês seguinte, cesta básica, previdência, tudo direitinho. Olerite do segundo mês e social do segundo mês. O que eu tenho no e-social do segundo mês? Período de apuração daquele mês, eu tenho um adiantamento agora com valor líquido de 3.119 e tenho um valor de 1.904, que é a folha do próximo mês, tá bom? Exatamente da mesma forma do outro lado, eu tenho o que eu paguei, tá? E aí vocês vão me perguntar, ele, por exemplo, a primeira parcela do 13º tá aqui nesse meu exemplo, mas eu paguei ela com as férias, tá? Se eu paguei ela junto com as férias, ela transitou no 1200 junto com a folha, ok? E aí ele tributou fundo de garantia sobre o 13º dentro da folha de pagamento. Nós temos, inclusive, aqui um itemzinho de abono, todas essas movimentações. Mas imagine que eu não esteja pagando o 13º junto com as minhas férias. Nós estamos no mês de novembro, todo mundo vai receber a primeira parcela. O que eu vou fazer? Vou mandar um evento 1200 com apuração anual. Vai ser diferente desse que está na tela, porque esse é mensal. Tá? Então, apuração anual do quê? 13º. 1200, declaro, primeira parcela do 13º, mais as suas médias. Mas não tem imposto de renda. Então, o que eu faço? Eu mando um 1210 sem rúbrica, falando que eu paguei o valor líquido. Se eu não mandar o 1210, tanto que nesse exemplo aqui, eu deixei o adiantamento sem imposto de renda de propósito para vocês verem que ele constou no evento 1210, mesmo não tendo rúbrica de imposto de renda. E por que ele constou? Para afirmar para o e-social que eu paguei o que eu falei que eu devia. Só isso. Eu tenho que mandar, então, um 1210, mesmo o adiantamento da primeira parcela não tendo imposto de renda? Sim. Você pagou? Porque uma coisa é você falar para o e-social que é devido, tá bom? Ok. Dentro do 1200 você falou que é devido. Mas você pagou? Como que você comprova que você pagou? Se eu mandar o meu arquivo 1210. Putz, e se o meu sistema não gerar o 1210 se não tiver pagamento? Aí nós temos um problema de sistema. Tá? Então, esse arquivo 1210, ele tem que ser enviado, tem um campinho dentro dele que chama valor líquido, que comprova que você pagou. Não necessariamente eu tenho que ter uma rúbrica, que é o exemplo desse do 13º que eu dei, tá? Mas ele tem que estar lá com o cabeçalho, com o número do recibo e o valor líquido. Exemplo de um XML, tá? Eu trago esse exemplo para deixar claro bastante para o pessoal de RH que, assim, com o e-social, esqueçam esse negócio de editar o arquivo e mexer para ajustar. Isso não existe mais na vida de vocês a partir do e-social. E-social trabalha com XML. XML tem as suas tags, então eu vou abrir a movimentação, vou falar o que está pedindo em cada tag e vou fechar. Se eu mexer para fazer um ajustezinho, né, e tentar arrumar aquilo ali, eu posso danificar a estrutura do XML e ele não será mais aceito, tá? Então, o XML não é para ser mexido, tá bom?
diferente do TXT da Cefip, por exemplo. Então, basicamente, tudo que eu expliquei aqui hoje se resume ao quê? O que é a obrigação do empregador? Tá? Ele precisa continuar com a sua folha de pagamento. Algumas pessoas vieram falar assim, o E-Social está matando as empresas de software porque não terão mais folha de pagamento. Mentira, tá? O E-Social não vai ter essa finalidade. O E-Social vai receber as informações, mas para calcular, para ter os recibos, para ter toda a movimentação que é necessária, continua o seu sistema de folha de pagamento sendo necessário dentro da sua empresa, ok? Então, nós temos continuando a alimentação de um aplicativo próprio, da sua folha de pagamento. Vou ter que gerar um arquivo eletrônico, tá? Com os layouts que o E-Social me pede. Vou ter que assinar e transmitir, tá? Quanto à assinatura e transmissão, a gente falou no webinar anterior. O ambiente do E-Social, qual é a sua obrigatoriedade? Recepcionar esse arquivo, retornar a resposta falando se está válido, se não está válido, um protocolo e um número de recibo. Esse número de recibo é o que vai garantir que daqui a 2 anos você não seja fiscalizado falando que você não entregou a admissão na data correta. Com o número do recibo, você comprova que você fez. E uma mensagem de erro. Por parte do governo, hoje, os 5 órgãos, tá? O que eles terão facilidade? Eles farão uso dessa informação que está no ambiente online a qualquer hora e qualquer momento. Então, disso que a gente falou um pouquinho hoje, que a gente trouxe só a parte de remuneração. Então, assim, são 45 arquivos, a gente falou só de 2, tá bom? Expliquei um pouquinho como que a gente funciona numa folha de pagamento, como que funcionam umas férias, como que a gente tributa tudo isso, tá? O que é importante bastante no evento de remuneração, a tabela 3 de rúbrica, e o fluxo do E-Social como um todo, só para vocês fecharem agora toda a nossa explicação. Eu vou ter eventos iniciais trabalhistas mensais, tá? Todos eles tramitando pela internet, vai chegar no E-Social. O E-Social vai ter 2 saídas, tá? Uma saída para a DCTF Web e outra para o FGTS Empregador, tá? Cada um vai gerar a sua guia. Isso já estava no nosso webinar anterior, eu acho importante deixar para destacar realmente a importância. Fundo de garantia, quando eu mandar tudo pelo E-Social, vou emitir uma guia lá? Não, tá? Você vai enviar tudo para o E-Social para comprovar que você cumpriu as suas obrigações. E para você pagar o seu fundo de garantia, você sai do site do E-Social, entra no site da Caixa, do FGTS e vai imprimir uma guia lá. O pessoal que cuida, a curadoria do fundo de garantia, hoje pertence à Caixa faz muito tempo, eles iam iniciar os testes deste ambiente fgts.gov.br. Isso está previsto para ocorrer agora em 2017, que é justamente para ver a tramitação do E-Social para cá. Por isso que a gente vive falando aqui, eu vou ressalvar mais uma vez. Não é porque está para 2018 que vocês não farão nada em 2017, muito pelo contrário. Todos os testes, todos os ajustes, todas as adequações dentro do software é necessário que ocorra agora, porque em 2018 você tem que entregar, vai ser obrigatória a entrega, tá bom? Receita Federal, o que muda, tá? Antes do E-Social, eu tinha GFIP e DIRF, que eram administradas pela Receita, tá? A GFIP no que diz respeito à parte da Previdência, porque a Previdência é administrada pela Receita. A parte do Fundo de Garantia com a Caixa, ok? Após a implantação do E-Social, eu vou ter E-Social e REENF, ambos vão enviar para a DCTF Web, e ali eu vou ter uma emissão de uma DARF, que é esse modelinho aqui. Qual que é a diferença? Hoje a gente recolhe Previdência na GPS, ela deixa de existir com a entrada do E-Social. Eu vou recolher Previdência numa DARF, ok? Essa DARF impressa com código de barras. Só quem pode emitir documento DARF com código de barras são os sistemas da Receita Federal, tá? Portanto, mesmo os nossos sistemas de folha de pagamento que emitem DARF para conferência, vocês vão ver que nós não emitimos código de barra. E aí, de uma forma geral, E-Social mais REENF, que é o que nós teremos no conjunto, para o Fundo de Garantia, ambiente da Caixa Econômica Federal, vocês vão emitir lá a GR-FGTS, que vai recolher fundo de garantia mensal e rescisório, e no ambiente da Receita Federal, a DARF, para recolher imposto de renda.
Cronograma, esse aqui é o cronograma que todos já têm em mente, ele saiu agora no final de agosto, e ele traz exatamente as datas que a gente veio mencionando ao longo do evento, tá? Então, entra em vigor para quem tem faturamento acima de 78 milhões em janeiro de 2018 e em julho de 2018 para os demais. 6 meses depois, entra a obrigatoriedade do SST, tá bom? E aí, para entender um pouquinho mais esse cronograma, a gente tem um material bem bacana, que aqui a gente já vai estar falando um pouquinho de TOTS, tá? Esse cronograma do E-Social é um material que a gente chama de infográfico. Vamos lá. Tá pequenininho, mas vocês não vão precisar de lupa, tá? Nós temos um site. Tá aparecendo? Tá. Nós temos o que nós chamamos de hot site do E-Social. Esse hot site é uma página da TOTS propriamente dita, onde nós criamos um espaço só para falar do tema E-Social, tá bom? Então, aqui nós temos uma apresentação do que é o E-Social, só você baixar se precisar passar para gestores. O cronograma do governo, tá? Que é aquele que está lá com as suas fases. Por isso que eu falei que vocês não iam precisar de lupa. O cronograma está disponível aqui. Então, qual que é a primeira etapa? Vou substituir a GFIP. O que eu preciso? A primeira fase, os desenvolvedores vão começar a trabalhar. Depois nós vamos ter os testes na parte de produção. Depois nós teremos a carga inicial. Então, quando entra em vigor? Em janeiro. Tá? Então, um mês antes de janeiro, ou seja, dezembro, uma época tranquila para RH, né? Porque a gente tem férias, tem RAIS, tem tudo. Mas dezembro, a gente vai fazer a carga inicial. E janeiro começa a valer. Tá? Quem não começar em janeiro, vai ser comunicado pelo governo de algumas coisas. Segunda fase, aí nós teremos os eventos de segurança e saúde. Tudo que for SST, nós listamos aqui quais são as tabelas, tá? Então, nosso próximo webinar, que é em dezembro, a gente vai falar exclusivamente sobre o SST. E aí, quais são as etapas de desenvolvimento? Este nosso hot site, nós temos toda a parte de cronograma, estrutura. Então, quais são as tabelas que estão do E-Social, o que muda no seu processo. Aqui alguns serviços que a TOTS oferta à sua base de clientes. Se você ainda não é um cliente que está assistindo e quiser um contato nosso, é só solicitar uma proposta, alguém entra em contato. Para os nossos clientes, nós temos canais na nossa rede social, tá? Que é o Fluig. Então, para cada uma das nossas linhas de produto, Proteus, DataSul, RM, Logix, nós temos uma comunidade no Fluig. A comunidade principal é essa do SPED RH, onde a gente faça diversos temas. E aqui algumas dúvidas relacionadas aos nossos produtos propriamente dito, também listado por linha de produto, tá? Continuando só um pouquinho mais para baixo, nós temos o blog com algumas notícias que nós passamos. Então, quando a gente vai em algum evento, a gente cria um material e coloca dentro do nosso blog. A gente tem aí um comunicado, por exemplo, agora, sobre o Saiba Mais do HCM, que é a nossa linha de produto DataSul para a folha de pagamento. Deixa eu voltar, muita calma nessas horas. Então, falando realmente sobre cronograma... Eita, peraí. Ok. Hot site é esse que eu acabei de entrar e mostrei para vocês na prática, tá? Então, o que a TOTS tem a ofertar? Hot site, lembrando, é aberto não só para os nossos clientes, como mídia geral, tá? Façam uso da nossa movimentação. Fluig, a comunidade que eu comentei, é aberta a todos. E os nossos materiais, tanto este evento quanto os eventos anteriores, são gravados. Quem está participando na sala conosco recebe depois um pós-evento, até sexta. Então, até sexta-feira agora, recebe um e-mail com o link para baixar esse material, se quiser fazer uso, e com o link dessa nossa gravação do vídeo também. E fica no canal do YouTube da TOTS. Tá bom. Gente, nós temos algumas dúvidas no chat, então a gente vai ficar um pouquinho, vamos respondendo as dúvidas, e aí depois a gente já abre, tá bom? A gente vai desligar a câmera, pode falar.
enquanto a gente vai respondendo, como não vai ter ninguém, nós vamos desligar a câmera, porque a gente vai falando com áudio. O microfone fica aberto, tá bom? Essa? Vamos ver aqui agora as perguntas. É question. É assim. Escola. Perguntas algumas que eram mais referentes a legislação. Não sei se a 80 aí. Ó, começa. Aí, se vocês puderem falar assim. A Ellen perguntou e depois. Começa. Esse daí a gente já acabou falando, já. Tá. Essa da hora extra na Esse restrição. aqui. Essa aqui também. Do Anderson. É hora extra. Essa que você falou? Isso. Tá? Compensação pela desoneração, como vai funcionar? Pessoal, tem uma pergunta do Anderson na sala, que está falando sobre a compensação da desoneração da folha. A desoneração da folha, parte está no REINF, parte está aqui no E-Social, tá? Então, nós temos, até porque, quando a gente fala que a folha foi desonerada, é em função do faturamento. Faturamento já não é mais trabalhista, portanto, está no REINF. Tá? Lá no REINF nós temos um evento específico sobre isso, e por isso que eu mostrei, passei um pouquinho para vocês no slide, explicando que a DCTF busca dados do REINF e do E-Social. Desoneração vem do REINF, e aí eu faço por lá, tá bom, Anderson? Haverá uma DARF normal e outra DARF da dissídio. Ana, a gente ainda não viu os testes do DCTF Web, tá? A DCTF Web é que vai emitir as DARFs para recolhimento do imposto de renda. Hoje, eu não sei te dizer com garantia absoluta. Nós já debatemos algumas vezes, porque, por exemplo, nós temos na CEFIP os códigos de retenção os 650, 660, que tem um recolhimento e uma tributação diferente, tá? Dizem que está previsto. Eu falo dizem porque eu ainda não vi. Então, é uma apresentação que nós temos da Receita Federal falando que está previsto isso separado. Então, é o que eu posso te dizer por enquanto. Período de férias tem que ser enviado antes. A Rita está questionando aqui sobre o período de férias. Período de férias tem que ser enviado antes, como afastamento, alguma coisa do tipo? Não, Rita. Quando a gente falou lá atrás dos inícios do E-Social, existia um evento que chamava aviso de férias, tá? E aí a legislação prevê que o funcionário tem que ser avisado 30 dias antes, tá? Por enquanto, este evento de aviso de férias não consta mais no layout do E-Social. Então, por enquanto, você não precisa enviar antes, tá? Nada impede que amanhã ou depois o E-Social sofra algumas evoluções, como, por exemplo, a gente já tem visto a evolução do E-Social para processo trabalhista. Não está liberado no layout 2.2, mas a gente já tem analisado. E pode ser que essa questão do aviso de férias seja cobrado com 30 dias antes. Até porque é uma forma do Ministério do Trabalho pegar se realmente isso está sendo praticado o que pede a legislação. Isso. Entendi que tem. Tá, não, Por beleza. causa do horário. Tá. Peraí, deixa eu ver. Aqui, ó. Para a Previdência é no 1200 e para a Receita. Carla, Cristina. Isso, Carla. Então, aquilo que a gente falou de remuneração, tudo que é devido está no 1200. Então, o E-Social vai pegar a apuração da Previdência e do Fundo de Garantia através do evento 1200. E vai pegar a tributação do imposto de renda através do evento 1210. O E-Social irá calcular o 13º e as férias? Ana, em algum momento da apresentação eu falei assim, os sistemas de folha nunca serão substituídos, o E-Social não calcula nada, tá? Ele não calcula férias, ele não calcula 13º. Você calcula e envia para ele. Então, o seu sistema de folha de pagamento vai calcular da mesma forma, tá?
como vai funcionar a retificação de informações enviadas? Rafael, a gente teve um webinar anterior que nós falamos sobre tecnologia, tá? Sobre envio de arquivos, de protocolo, recebimento, retificação. Busca lá no nosso canal do YouTube, nosso webinar anterior, acho que foi do mês 10? Foi dia 17/10. 17/10, tem um evento lá sobre e-social e arquitetura. Nós falamos um pouquinho sobre retificação também. Férias iniciadas no dia 1. Paga no dia 29. Ana, tem uma pergunta da Ana Caroline, tá? Sobre férias. Ó, a questão é assim, férias iniciada no dia 1 de um determinado mês e pagam no dia 29 do mês anterior. Deverá ser enviados arquivos devidos e pagos de que maneira? Não tem valor devido de férias, tá, Ana? Então, a sua férias, ela vai transitar pela sua folha daquele mês. Começou no dia 1º, não sei qual a competência, mas vamos falar que seja novembro, tá? Começou no dia 1º de novembro, então vai estar no seu 1200 da folha do mês de novembro. Não tem 1200 de férias, gente. E o valor pago vai estar no 1210. Eu posso enviar um arquivo 1210 de valor do imposto de renda daquelas férias e valor devido sem problema nenhum. Até porque o 1210 de férias não casa com o de folha, tá? Pessoal, cronograma da TOTUS. A gente está trabalhando nesse cronograma. Tá? As 3 linhas de produto estão analisando o layout 2.2 e fazendo as estimativas de liberação, tanto na parte de campos novos e mudança da estrutura de tabelas, que é o saneamento, como da parte de envio e recebimento. A nossa previsão é que até 18 de novembro deste mês, a gente já tem esse cronograma nas mãos. Tá? A nossa ideia é, até o dia 18, com esse cronograma na mão, a gente publica isso para vocês, via e-mail, e de qualquer maneira, no evento, no dia 8/12, que é o próximo, a gente também vai reforçar essa divulgação. A Karine perguntou se o material será enviado por e-mail. Karine, até sexta-feira vocês recebem, todo mundo que se inscreveu recebe um e-mail com os links para acessar o nosso material, tá bom? Ana Caroline fez uma pergunta sobre como será tratado o regime de caixa e competência nas rúbricas dos eventos, sendo que atualmente não há esta diferenciação dentro do manual. Caixa e competência vão estar dentro dos eventos 1200 e 1210. Então, tudo que nós colocarmos do evento 1200 é da competência do mês e vai ter um valor líquido que tem que bater com o líquido que eu coloquei no 1210, que é efetivo pagamento, tá? As incidências da natureza vêm da tabela 3, tá? Tá no YouTube. Alguém está falando, o Eduardo está falando de webinar anterior. Todos os nossos webinars anteriores, mesmo que vocês não tenham recebido o link, no canal da TOTUS, no YouTube, você consegue baixar. Rita, os eventos de remuneração vão ser um arquivo por colaborador ou vai ser em lote? Existem alguns lotes, Rita. No webinar anterior, a gente explicou, o Gustavo falou um pouquinho sobre a questão do lote e quando existe uma recusa dentro do lote de um arquivo, de um funcionário, como que funciona. Então, se você puder também dar uma olhadinha do nosso webinar anterior, vai ser bem produtivo. Já falou? Pessoal, essa da Bárbara, sobre a atualização do Proteus, versão 2.2. Eu falei um pouquinho antes, tá? Então, as 3 linhas de produto, previsão para a gente liberar o cronograma é 18 de novembro, tá? Deste mês. A gente vai colocar esse cronograma de liberação no hot-site do E-Social. Então, minha sugestão é assim, trabalhem com o hot-site e aí a gente alimenta por lá. Tá bom. Quando eu informar um bloco de informações de vários colaboradores e der consistência apenas um deles, é a mesma coisa da menina de cima.
Ana Caroline, você estava perguntando sobre um bloco de admissões com inconsistência em apenas um colaborador. Né? A gente falou bastante sobre essa questão no webinar anterior. Também tem lá uma explicação. A mesma explicação que a gente usou para cima vai servir para você. O Hércules está perguntando a partir de quando será liberados os testes do e-social, no ambiente do e-social. O ambiente do e-social é de responsabilidade do governo, tá, pessoal? O que está previsto dentro da resolução 2, que saiu agora no mês 8 de 2016, é que no primeiro semestre de 2017 seja liberado esse ambiente, tá? Então, provavelmente em os 6 primeiros meses de 2017. Não existe uma data, tá, Hércules? Serão emitidas 2 DARF. Não. Karine está perguntando se vão ser emitidas 2 DARFs, uma para a INSS e outra para o IR. Sim, porque eles têm código de retenção diferente, tá, Karine? INSS e IR com DARFs com códigos diferentes, fundo de garantia lá no site da Caixa. Tabelas, não sei. Acho que ela está perguntando alguma coisa nesse momento. Não, nas tabelas do governo. Não sei. Nariela. As tabelas já estão disponíveis para importação? Nariela, eu falei um pouquinho das tabelas autocontidas do governo, que são aquelas 26. No produto TAF, nós já temos isso pronto. Tá? Então, se você estiver utilizando o consolidador da TOTS pelo TAF, já está pronto, já vem disponível sim para importação, Guga? Não, já vem nativo no TAF. Os 3, né? Não tem como ser diferente. Isso. Daí essa aí é que o RH usa para relacionar. Né? Isso. O RH também tem. Pessoal, deixa eu explicar de uma maneira mais ampla. Tanto o TAF como as outras duas, o TAF hoje é para o Proteus, certo? As outras 2 linhas, DataSul e NM, terão seus consolidadores. Então, essas tabelas, elas vêm nativas no produto, né? Porque elas já estão previstas dentro do layout 2.2, tá bom? O que vocês vão ter que fazer depois é fazer os deparas, né? Os relacionamentos às tabelas de produto. Ana Caroline fez uma pergunta sobre rescisão complementar. Não existe uma definição certa sobre rescisão complementar, tá, Ana Caroline? A gente já tinha sugerido para o governo que nós enviássemos nos eventos de rescisão, só indicando, através de um campo que deveria ser criado, que era uma complementar, e o governo já tinha falado que ia criar um outro evento, tá? Existem 2 caminhos que estão sendo analisados, mas não foi batido o martelo ainda. Como que eu vou informar a rescisão complementar dentro do e-social? Existem 2 formas possíveis hoje, mas a gente ainda identificou alguns problemas em ambas as formas. Então, eu prefiro aguardar um pouquinho mais para quando a gente tenha uma definição certa sobre rescisão complementar, e aí eu te explico. Por enquanto, existem 2 caminhos, tá? E nenhum está fechando. O Anderson está falando assim, como se comprova o pagamento da folha no ambiente do e-social? Através do envio do 1210, tá? Enquanto você fizer a sua folha, pagar, mandar KNAB para banco, pagar funcionário, é o que você fez, só pagou efetivamente a sua folha se tiver o evento 1210 dentro do ambiente do e-social. Anderson. Acho que a gente vai ter aqui depois encerrar. Ana Caroline está perguntando se eu vou precisar utilizar eventos diferentes para recibo de férias e para envelope de pagamento. Eventos, Ana Caroline? Eu não sei se eu entendi muito bem a sua pergunta, mas assim, eu tenho recibo de pagamento de férias e recibo de pagamento de folha, tá? O evento 1200, eu só vou ter um, que é o de folha, onde vai transitar toda a movimentação de férias. Mas para o efetivo pagamento, que é no 1210, eu tenho um único arquivo com 2 recibos de pagamento, ok? Haverá integração entre o e-social e o Homolognet? Não, não está previsto a integração com o Homolognet, é um dos itens que não consta data nem de previsão de quando virá para cá, tá? Hércules.
Quando o período de apuração do ponto é de 21 de um mês a 20 do mês seguinte e o pagamento do salário é todo quinto dia útil, as horas extras realizadas de 21 a 30 são pagas no mês seguinte. Este procedimento será mantido? Hércules, esse procedimento para o Ministério do Trabalho é passível de multa, tá? O Ministério do Trabalho é bem claro, ele se apega no item da CLT que fala: o empregador tem que quitar, ele tem que receber até o quinto dia útil do mês seguinte. Tá? Então, ele deveria receber esse período de 21 a 30 até o quinto dia útil do mês seguinte, e não dali ao outro mês. Por enquanto, vocês viram que dentro dos eventos do E-Social não consta lá a portaria 1510. Tá? Então, não consta o horário efetivamente realizado. Então, hoje, com a entrada do E-Social, ele vai saber que existe uma hora extra, é óbvio, porque vai existir uma rúbrica de hora extra. Mas de que dia essa hora extra é, eles ainda não conseguem saber. Existem uma previsão de evolução do E-Social, e uma dessas previsões vai pegar, assim como eu expliquei para a colega anterior, aviso de férias tem que ser enviado 30 dias antes, essa questão do período do ponto também não poderia existir. Hoje já não pode, para o E-Social continua não podendo, tá, Hércules? Sobre de apenas um registro de admissão para o lote. Buga, vem cá, por favor. A Ana Caroline também perguntou sobre o RM Labore, sobre o seu próprio consolidador disponível. A gente já tem o TAF utilizado para as 3 linhas, ou o do RM também tem um consolidador próprio, tá, Ana? Deixa eu responder essa do RM, e na sequência a gente volta nessa sobre o erro de apenas um registro na admissão. Dentro do lote. Dentro do lote. Então, referente ao RM Labore, já tem o consolidador disponível. Então, veja, tanto o RM Labore, como o TAF, que é para o Proteus, como o DataSul, os 3 consolidadores já estão em desenvolvimento. Tá? Então, ele não está disponível para entrega, não está disponível na empresa de vocês, mas eles estão sendo desenvolvidos e evoluídos internamente na TOTUS. Esse cronograma que nós vamos liberar no dia 18 de novembro é justamente o cronograma de quando essa entrega será feita, essa atualização de produto será feita para vocês. Ok? É isso. Quanto ao RM Labore, como faço para utilizar o TAF? Eu expliquei um pouquinho também no outro evento. O RM tem o seu próprio consolidador. Então, a princípio, ele não precisaria do TAF, mas ele pode utilizar o TAF em algumas situações. Ok? Vou dar um exemplo aqui. Ó. Em ambientes mais complexos, onde a folha é da TOTUS, o medicina é de um outro fornecedor, processos jurídicos de um outro, RP de um outro, enfim, num ambiente mais complexo, pode ser que seja recomendável utilizar o TAF, porque ele tem a capacidade de não só consolidar, mas também importar os 45 layouts do E-Social e permitir a inclusão de informações manualmente. Então, ele é muito flexível nesse aspecto. Então, em algumas situações, mas aí cada ambiente tem que ser observado, precisa de uma arquitetura. A gente recomenda que haja um especialista que olhe para o ambiente para ver se tem realmente a necessidade de implementar o TAF. Mas ele vai estar disponível, sim, para funcionar tanto com a RM como com o DataSul, e no caso do Proteus, ele é obrigatório. Ok? Sobre essa questão do lote, um pouco do que a gente comentou no evento passado, como que é a validação disso junto com o governo. O lote é apenas um recurso que o governo implementa ou nas comunicações eletrônicas para minimizar os acessos e o fluxo de mensagens. Então, ele agrupa vários eventos dentro de um lote, ele recebe isso meio que compactado, mas dentro da base do RET, ele valida eles unitariamente. E depois ele retorna num mesmo lote ou requisições individuais o que está com problema e o que não está. O que estiver com problema, ele não gera um protocolo, ele gera um retorno inconsistente e no TAF fica gravado isso, onde ele permite que seja reajustado e transmitido unitariamente
ou num novo lote junto com novos eventos. Né? Então, o lote é apenas uma forma de você consolidar vários eventos em um só e economizar em mensagens. É só para isso, mas toda validação é unitária. Pessoal, nós vamos encerrar então. Agradeço a participação de vocês, peço desculpa novamente pelo transtorno por conta do horário de verão. A gente realmente só ficou sabendo isso momentos antes de iniciar. Ok? Nós vamos ter um próximo webinar no dia 8/12, a gente vai se certificar, enviar e-mails novamente, né? Para ter certeza de que todo mundo recebeu no horário correto, ok? Então, até sexta, reforçando, será liberado no YouTube esse webinar. Os clientes, aqueles que são clientes e eventualmente não pegaram desde o início, não tiveram as dúvidas respondidas, a Elisângela comentou um pouquinho antes, os canais internos da TOTS, onde vocês podem postar as suas dúvidas, a gente vai esclarecer todas as dúvidas, ok? Então, a gente aguarda vocês no próximo webinar, em 8/12, ok? Então, 8/12, um pouco antes disso, a gente já vai liberar o cronograma, mas em 8/12 a gente vai estar junto novamente com esse time e a gente reforça o cronograma de entrega das 3 linhas de produto, tá? Tanto para a parte de saneamento, que é a primeira fase, né, como para a parte dos consolidadores do e-social. Ok? Obrigado, então, pela participação de vocês. Até o próximo.